Capítulo 311 Varredura, colheita enorme 2. Só vendendo todos os senhores mecânicos do estágio 2, ele seria capaz de ganhar mais de 6 milhões de créditos acadêmicos, sem mencionar outras coisas. Claro, Luan não esperava vender todos eles. Havia apenas alguns alunos no acampamento dos gênios, e os alunos desses alunos tinham suas próprias necessidades. Não era fácil arrancar alguns créditos acadêmicos das mãos deles. Se ele realmente não conseguisse vender, ele poderia simplesmente vender para Amy por um preço amigável. Afinal, a família de Amy era uma força poderosa e eles precisavam de fantoches mecânicos poderosos, bem como maldições de nível 2 e 3. Depois de deixar a casa de leilões, Luan deixou o continente Nuvem Branca e retornou à cidade Avenlu para cultivar. A reserva de poder espiritual de mais de 60 milhões de cristais espirituais de 5º grau foi suficiente para Luan desperdiçar. Após chegar ao nível 3, ele pôde permanecer na terra de origem por um período de tempo mais longo. 35 dias depois, Luan deixou a terra de origem. Uma luz branca brilhou e Luan apareceu na sala. Aconteceu de ser de manhã. Depois de sair do dormitório, Luan encontrou Si Ting-Feng, Mag e Yang Ping na sala de estar. Eles estavam tomando café da manhã à mesa. Ao ver Luan descer, Mago cumprimentou: Yuan, por que você está tão atrasado? Eu ia subir e te chamar. O quê? Luan ficou atordoado e perplexo. Por que você me chamou? O que houve hoje? Ao ouvir isso, os três ficaram com expressões estranhas. Hoje é o último dia de outubro, disse Si Ting-Feng com um sorriso. Você não vai testar sua força de combate na sala virtual. Ao ouvir isso, Luan ficou surpreso. Já é fim de mês? Tão rápido? Desde que retornara da linha de defesa nas montanhas sem fim, ele vinha cultivando em sua terra natal ou cultivando corpo de aço na casa de Si Ting todos os dias. Ele vivia uma vida muito gratificante e não se importava com o tempo. Ele não esperava que o tempo passasse tão rápido. Já faz 2 meses que entrei na escola. Se contar o tempo anterior, já deveria ter acordado há mais de 5 meses. O tempo realmente passou rápido. Luan não pôde deixar de suspirar. No momento em que Luan estava suspirando, Si Ting-Feng arregalou os olhos e olhou para Luan em choque. Yuan, você chegou ao 3º nível. Ao ouvir isso, Mag e Yang Ping pararam de comer imediatamente. Viraram a cabeça e olharam para Luan, chocados. Luan ficou surpreso. Lembrou-se de que, nos últimos dias, quando havia conseguido a liberação, o tempo de descanso de Luan e Si Ting-Feng havia sido escalonado. Até mesmo Yang Ping e Mag a conheceram apenas brevemente. Com seu cultivo, ainda era difícil para eles sentirem o cultivo de Luan. Assim, eles só perceberam agora que Luan já havia avançado para o 3º lugar. Sim. Luan sorriu e assentiu. É verdade. Tosse, tosse, tosse. Yang Ping engasgou com um mingau na boca. Ele arregalou os olhos e olhou para Luan em choque. De jeito nenhum, irmão Yan. Entramos na academia juntos, e nós dois éramos de nível 1 naquela época, então por que você nos traiu de repente? Eu ainda sou de nível 1, e você é de nível 3. Luan sorriu e disse: estou usando o fluido genético espiritual das ruínas mecânicas de Ayer. Claro, minha velocidade de cultivo é maior. Ah, certo, estou no nível 3 agora, então não posso usar um fluido genético espiritual de nível 1. Você quer? Vou te dar um preço mais barato. Use seus créditos para comprá-lo. Quero isso. Yang Ping se aproximou e abraçou a coxa de Luan quase que instantaneamente. Irmão Yan. Meu Deus. Eu imploro, barateie. Só tenho alguns créditos. O rosto de Luan estava cheio de linhas pretas enquanto ele chutava Yang Ping de volta. Ele pensou por um momento e disse: o poder espiritual de um fluido genético de poder espiritual de nível 1 é equivalente a 100 cristais de nível 1. Mas, sabe, é muito mais fácil de absorver do que cristais. Deveria ser fácil vendê-lo por 300 cristais de nível 1, certo? Si Ting-Feng assentiu e sorriu.
Se você vender para uma família grande, pode vendê-lo por 500 cristais espirituais de primeiro nível. Afinal, para eles, cristais espirituais deste nível não valem muito, e a velocidade de cultivo deles é o mais importante. Lu Yun olhou para Yang Ping, que parecia estar com uma aparência lamentável, e ficou sem palavras. Vendo por 150 cristais de nível 1. São 1 crédito por 2 garrafas. Normalmente, 100 créditos poderiam ser usados para comprar um equipamento comum de nível de líder de estágio 1, o que equivalia a dezenas de milhares de cristais de estágio 1. O preço de Lu Yun era considerado normal. Claro, ele deu um desconto para Yang Ping. Afinal, o fluido genético da força espiritual de nível 1 não era mais eficaz para Lu Yun. Ele até reclamava de ocupar espaço no espaço das runas de batalha. Poder vendê-lo também era considerado uma forma de limpar o lixo. Além disso, 2 garrafas de fluido genético de força espiritual otimizado de nível 1 custarão 10 créditos. Você deve saber o efeito. Eu sei. Ganhei 5.000 créditos na minha última missão, mas não estou longe de um avanço. Vou gastar 2.000 créditos para comprar um fluido genético de força espiritual otimizado de nível 1. O que você acha, irmão Yuan? Lu Yun olhou para Yang Ping e sentiu que Yang Ping era muito inteligente. A relação preço-desempenho de comprar um fluido de gene de espírito otimizado foi de fato maior do que comprar um fluido de gene de espírito comum. Embora o poder espiritual contido nele fosse o mesmo, a velocidade de cultivo do primeiro era obviamente mais rápida. Lu Yun sorriu e concordou. 2.000 créditos acadêmicos e 400 garrafas de fluido genético de força espiritual otimizado de nível 1. Lu Yun assinou com a mão, e uma pilha de fluido genético de poder espiritual otimizado de nível 1 apareceu no chão. Os olhos de Yang Ping brilharam e ele imediatamente correu para pegar todos os itens. Irmão Yuan, você é o melhor. Yang Ping ficou emocionado. Ele também sabia que havia conquistado uma vantagem enorme. Lu Yun sorriu. Cultive bem. Além disso, se você me puxar o saco de novo, não vou te vender nada. Desculpe, irmão Yuan, eu estava errado. Yang Ping escapou muito rápido. Lu Yun pensou em algo. Ah, certo, vou vender meu mestre mecânico de segundo estágio aperfeiçoado. Você quer um? Ao ouvir isso, Si Tingfeng e Mag ficaram atordoados e olharam para Lu Yun. Si Tingfeng ficou um pouco surpreso. Yuan, você vai vender um Overlord mecânico de estágio 2 aperfeiçoado? Lu Yun assentiu. Sim. Afinal, meu cultivo já atingiu o estágio 3. O senhor mecânico não tem mais muita utilidade. Claro, Lu Yun ainda tinha 100 senhores supremos de terceiro estágio e 3 reis de terceiro estágio. Foi uma pena que ele não conseguiu encontrar uma razão adequada para isso, então não pôde mencionar o assunto. No futuro, ele poderia usá-lo sozinho e não deixar que outros ouvissem. O olhar de Si Tingfeng cintilou quando ele olhou para Lu Yun. Yuan, eu não tenho tantos créditos. Você aceita transações com cristais espirituais ou troca? Lu Yun pensou sobre isso e balançou a cabeça, desculpando-se. Desculpe, Sr. Tingfeng. Só quero trocar meus créditos. Afinal, não me faltam cristais espirituais agora. Um traço de decepção passou pelos olhos de Si Tingfeng antes que ele suspirasse. É verdade. É uma pena que meus créditos acadêmicos também sejam muito úteis. Senão, eu compro. Mag ficou um pouco curioso e perguntou. A propósito, Yuan, por quantos créditos você está vendendo seu senhor mecânico? 30.000 yuan cada. Lu Yun sorriu. Yang Ping, que originalmente queria isso, silenciosamente abaixou a cabeça quando ouviu isso. O preço desse senhor mecânico já era 10 vezes maior que suas economias. Como ele poderia pagar por isso? Yang Ping desistiu imediatamente da ideia. Mag também suspirou e balançou a cabeça. Não é caro, mas acabei de chegar ao nível 3. Preciso juntar créditos para obter genes transcendentes e armamentos geno. Ao ouvir isso, os olhos de Lu Yun brilharam. Uma arma geno. Eu também tenho algumas aqui. Qual a qualidade que você quer? Mag ficou confuso.
Posso dar uma olhada? Ele perguntou curioso. Luan pegou um gene transcendente e um armamento geno, e então Mag caiu. Ele cerrou os dentes e comprou um gene transcendente de nível soberano. Houve silêncio absoluto. Este era o gene transcendente de um super senhor mecânico do tipo assassino. Era também um dos genes que Luan queria inscrever no futuro. Luan possuía alguns desses genes. Ele guardou uma parte dos mais raros para si. Para um guerreiro genético do tipo assassino, era um gene transcendente muito útil. Custou a Mag 120 mil créditos acadêmicos. Isso consumiu todos os créditos que Mag havia economizado, e ele ficou feliz e de coração partido ao mesmo tempo. Luan, por outro lado, estava muito satisfeito. Seus créditos acadêmicos haviam aumentado novamente. Além disso, com o fluido genético espiritual, deve haver muitas pessoas dispostas a pagar os créditos. Depois disso, Luan e os outros 3 tomaram o café da manhã e saíram do dormitório. Caminharam em direção à sala virtual e iniciaram o segundo teste de força de combate. Luan também estava muito curioso. Depois de registrar o teletransporte, não teve tempo para lutar. Ele também queria saber o quão forte estava agora. Capítulo 312 como esperado de você, irmão mais novo Luan 312 como esperado de você, irmão mais novo Luan. Ele chegou ao saguão do prédio do mundo virtual. Assim como da última vez, estava lotado no último dia de outubro. Muitos estudantes se dedicavam até não haver mais espaço para melhorias, até o último dia do teste. Ao ver Luan e os outros 3 se aproximando, muitos estudantes o cumprimentaram com entusiasmo. Depois de derrotar reis natos nas ruínas mecânicas de Ayer, subir para o 25º lugar na lista de poder de combate no primeiro teste e, finalmente, ter um desempenho excepcional na linha de defesa nas montanhas sem fim. A reputação de Luan no campo dos gênios era extremamente alta. Pode-se dizer que todos os professores e alunos o conheciam. Luan e os outros 3 encontraram um lugar para se sentar. Nesse momento, 2 jovens entraram. Uma delas tinha cabelos azuis, uma expressão fria e uma figura esguia. No entanto, seu peito era quase do mesmo nível do de Ame, ou talvez um pouco maior. Era Sitingushui. A outra tinha cabelos curtos e alaranjados e um sorriso alegre no rosto. Era um pouco mais baixa que Sitingushui, mas tinha um corpo atraente. Seu peito era quase tão alto quanto o de Sitingil. Nesse momento, a jovem de cabelo curto e alaranjado estava abraçando o braço de Sitingushui e tagarelando. Enquanto isso, Sitingushui ouvia em silêncio, concordando e respondendo de vez em quando. As 2 garotas eram muito bonitas, especialmente Sitingushui. Assim que entraram, muitos alunos as espiaram. Luan naturalmente viu os 2. Luan ficou atordoado ao ver a garota de cabelo laranja. Ele conhecia Sitingushui, mas parecia já ter visto aquela garota de cabelo curto no caça que retornava da linha de defesa antes. Ela parecia estar sentada bem ao lado de Sitingushui. Luan sempre pensou que um bloco de gelo como Sitingushui não seria capaz de fazer amigos. Ele não esperava que ela tivesse amigos. Luan ficou um pouco surpreso. Yang Ping, Mag e Sitingfeng também os viram. Sitingfeng olhou para Luan e viu que ele estava olhando para Sitingushui. Ele sorriu e passou o braço em volta do ombro de Luan. Como está minha nona irmã? Ela não era devastadoramente linda. Ouvi dizer que você lutou ao lado da minha nona irmã durante a Maré das Bestas. Como foi? Está tentado? Luan se sentiu um pouco estranho. Embora o gelo fosse bonito, estava muito frio, e ele estava com um pouco de medo de congelar. Luan não sabia como responder à pergunta direta de Sitingfeng. Yang Ping, que estava ao lado, disse: o irmão Yuan é muito adequado para a nona princesa. Irmão Yuan, quando você e a nona princesa estiverem juntos, pode me apresentar a senhorita Rebecca. Rebecca. Luan ficou atordoado. Ele olhou para a garota de cabelo laranja. Então o nome dela era Rebecca. Antes que Luan pudesse responder, Mag não conseguiu evitar revirar os olhos. Pequena Ping, nem pense nisso. Afinal, Rebecca é a sucessora de Lord Rafael. Como ela poderia gostar de você?
Lu Yuan ficou atordoado e disse surpreso. Lord Rafael. Poderia ser o imperador guerreiro do Diabo Branco. Essa Rebeca é na verdade filha do imperador guerreiro do Diabo Branco. Si Tingfeng e os outros dois ficaram perplexos. Olharam para Lu Yuan, confusos. Si Tingfeng disse. Ah, Yuan, você não sabe? Mesmo que a reputação da Rebeca no acampamento dos gênios não seja tão boa quanto a da minha nona irmã, não está tão longe assim, né? Afinal, ela é uma herdeira natural. Mesmo tendo herdado apenas o gene de líder, ela ainda é um gênio muito poderoso. Lu Yuan balançou a cabeça. Eu sempre cultivei, então nunca prestei atenção nisso. Em sua mente, ele se lembrou do rosto rude e da figura alta de Rafael. Então, olhou para o belo rosto de Rebeca e ficou um tanto perplexo. Eles realmente não pareciam ter os mesmos genes, certo? Enquanto eles conversavam, Rebeca viu Lu Yuan e seus olhos brilharam. Ela deu um tapinha no braço de Si Tingshui e disse, Shuezinho, Shuezinho. É Lu Yuan. Si Tingshui ficou surpresa. Virou-se para olhar na direção que Rebeca havia indicado. Ao ver Lu Yuan com Si Tingfeng e os outros dois, seus olhos brilharam e ela caminhou em direção a Lu Yuan. Lu Yuan e os outros três estavam atentos a Si Tingshui e Rebeca. Quando os viram se aproximando, souberam imediatamente. Yang e Ping Mag rapidamente arrumaram suas roupas com sorrisos nos rostos. Estavam em suas melhores condições para enfrentar os dois. Lu Yuan e Si Tingfeng se entreolharam, sem palavras. Depois que Si Tingshui e Rebeca se aproximaram, Yang Ping rapidamente se levantou e sorriu. Alteza, senhorita Rebeca, eu sou Yang Ping, uma aluna do primeiro ano. Acho que já nos conhecemos em sala de aula. Si Tingshui olhou para Yang Ping e assentiu levemente. Ela se virou para olhar para Lu Yuan. Rebeca, por outro lado, acenou alegremente para Yang Ping. Olá, Yang Ping. Os olhos de Yang Ping brilharam. Quando estava prestes a dizer algo, viu Rebeca se virar para Lu Yuan. Ela piscou o olho esquerdo e juntou 2 dedos, fazendo uma postura estranha, semelhante a uma saudação. Sorriu e cumprimentou Lu Yuan. Ei, Lu Yuan. Que coincidência. Lu Yuan viu a estranha postura de saudação de Rebeca e ficou um pouco surpreso. Que novo método de saudação era esse? No entanto, ele ainda sorriu e assentiu. Olá, colega Rebeca. Yang Ping, que estava ao lado, estava uma bagunça. Mag queria cumprimentá-lo também, mas desistiu silenciosamente da ideia depois de ver a expressão de Yang Ping. Ele olhou para Lu Yuan com uma expressão amarga. Como esperado, todas essas pessoas gostaram de olhar para Lu Yuan. Ele não era um pouco mais bonito, um pouco mais talentoso, um pouco mais forte e fez algumas coisas grandes recentemente. Capítulo 313. Como esperado de você, irmão mais novo Lu Yuan 2. Era necessário. Ele também era muito bonito, ok? Si Tingshui olhou para Lu Yuan e disse, você está na 3ª posição. Quantos desafios você consegue superar? Quer fazer uma competição? Lu Yuan ficou atordoado. Ele olhou para Si Tingshui com uma expressão estranha. Você está no 3º lugar há muito tempo, certo? Acabei de chegar ao 3º lugar e você quer competir comigo. Si Tingshui ergueu ligeiramente seu pescoço branco como a neve e disse com um leve orgulho. Ainda sou 2 anos mais novo que você. Lu Yuan olhou desamparado para Si Tingshui, que tinha um forte desejo de vencer. Então, olhou para Si Tingfeng, que estava ao seu lado, e usou os olhos para fazer um sinal para que ele controlasse a irmã. Si Tingfeng deu de ombros, impotente. Eles eram meio-irmãos de mães diferentes, mas não eram tão próximos quanto Si Tingyu e Si Tingshui. Si Tingfeng não se importava nem um pouco com o comportamento de Si Tingshui. Ele só conseguia expressar sua impotência. Ao lado, os olhos de Rebeca brilharam quando ela viu isso, e ela disse em um tom alegre. Parece muito interessante. Estou do lado de Xiao Shui. Lu Yuan disse com um sorriso. Se você quer competir, então vamos fazer uma aposta. Se não, que chato seria. Si Tingshui ergueu as sobrancelhas e olhou para Lu Yuan. Se eu ganhar, você terá que me fazer um favor na terra de origem. Lu Yuan sorriu e assentiu. Sem problemas. De repente, venci em Jing.
Depois, você pode preparar o jantar da próxima vez. No mínimo, deve estar delicioso. Quando Lu Yuan ia à casa de Siting Jiu para cultivar, Siting Shui costumava ir lá para conseguir comida. Como Lu Yuan não conseguia pensar em nenhuma aposta, ele a deixou cozinhar. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, tanto Rebeca quanto Siting Feng e Yang Ping ou mesmo os outros alunos que prestavam atenção, todos arregalaram os olhos. Olharam para Lu Yuan e depois para Siting Shui, em choque. Os olhos de Siting Shui brilharam. Ela encarou Lu Yuan e assentiu. Tudo bem. Ao ver que Siting Shui havia concordado, a multidão ao redor ficou em alvoroço. Que perra é essa? A nona princesa vai preparar o jantar para Lu Yuan. Não, você não entende o que eles querem dizer. Jantar na próxima vez. Na próxima vez. Isso significa que eles costumam jantar juntos. Vuvuvuvu, minha princesa da neve gelada, será que o Júnior Lu Yuan, esse ladrão de cachorros, já roubou? Uau! Acho que derrotei o Júnior Lu Yuan. Alguns dos alunos ficaram verdes da inveja. Até mesmo os alunos que antes respeitavam Lu Yuan queriam bater nele. Afinal, Siting Shui era a nona princesa do império. Ela era linda e talentosa. Pelo que Lu Yuan disse, quão próximas as duas deviam ser. Quem você acha que quer bater? O que o jovem Lu Yuan fez com você? A nona princesa é forte, mas a Júnior Lu Yuan é fraca? Quando as alunas ouviram as palavras de alguns dos alunos, elas levantaram as sobrancelhas e os encararam. Rebeca também estava sacudindo o corpo de Siting Shui e disse em choque. Vai. Xiaoshui, você vai mesmo cozinhar para Lu Yuan? Será que vocês dois já confirmaram o relacionamento em particular? Vocês costumam se encontrar em particular? Rebeca pareceu ter pensado em algo estranho, e seu rosto ficou vermelho. Quando Siting Shui ouviu as palavras de Rebeca, a expressão em seu rosto congelou. Ela olhou feio para Rebeca e disse friamente. Rebeca. Do que você está falando? Lu Yuan é aluno da minha irmã. Vamos jantar na casa dela. Ao ouvir isso, todos chegaram a uma conclusão e seus sussurros pararam. Então é assim, Rebeca assentiu em compreensão. Até mesmo o estupefato Siting Feng não conseguiu evitar um suspiro de alívio. Você me assustou. O rosto de Lu Yuan também estava sombrio naquele momento. Ele não esperava que essas pessoas fossem tão boas em imaginar coisas. Se você é tão bom em imaginar coisas, por que não publica um livro? Depois disso, Siting Shui e Rebeca sentaram-se em fila na frente de Lu Yuan e os outros. Lu Yuan percebeu que Siting Shui era muito quieta, mas Rebeca era bastante extrovertida e animada. Ela sempre dizia isso a Siting Shui, e Siting Shui sempre respondia, impotente. Foi muito interessante para os dois ficarem juntos. De vez em quando, Rebeca até se virava para olhar para Lu Yuan e dizia algumas palavras para ele. Ela não falou sobre cultivo. Em vez disso, falou sobre onde a comida era melhor e onde as roupas eram mais fáceis de usar. Onde estava a foto mais bonita. Ele era um pouco como uma pessoa animada e rica. Lu Yuan, por outro lado, ouviu dela muitas coisas sobre a capital imperial que ele não sabia antes. Com Rebeca lá para controlar a atmosfera, o tempo passou muito rápido. Pouco depois, foi a vez de Lu Yuan testar. Lu Yuan e Siting Shui se levantaram. Siting Shui olhou para Lu Yuan e seus lábios se curvaram levemente. Ela revelou um sorriso raro e seus olhos estavam cheios de desejo de vencer. Eu vencerei. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas diante da provocação de Siting Shui. Sorriu e disse. Você deve se preparar para cozinhar. Siting Shui olhou feio para Lu Yuan e subiu as escadas irritado. Rebeca, que estava ao lado, sorriu com as mãos atrás das costas e seguiu Lu Yuan. Ela olhou para as costas de Siting Shui com um traço de adoração nos olhos e disse com um sorriso. Xiaoshui sempre foi como uma criança, e seu coração anseia pela vitória. Yuan, não fique bravo com ela. Em um curto período de tempo, Rebeca mudou a maneira como se dirigia a Lu Yuan, de antes para Yuan. Poderíamos dizer que essa velocidade é muito rápida. Ele estava muito familiarizado com ela. Lu Yuan sorriu. Eu não sou tão mesquinho assim.
Rebeca olhou para Lu Yuan com um sorriso. Mas ainda estou do lado de Xiao Shui. Enquanto falava, ela fez uma careta para Lu Yuan e correu com Si Ting-shui. Atrás dele, Si Ting-feng silenciosamente deu um tapinha no ombro de Lu Yuan. Lu Yuan olhou confuso para Si Ting-feng. Senhor, o que houve? Si Ting-feng sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Júnior Lu Yuan, você é digno de sua reputação. Ao lado de Si Ting-feng, Yang e Ping Mag pareciam deprimidos. Olhavam para Lu Yuan com ressentimento nos olhos. Lu Yuan. Ele ficou um pouco confuso. O que aconteceu? Os quatro também entraram na sala virtual e começaram a simular a batalha. Já tendo estado lá uma vez, Lu Yuan estava naturalmente familiarizado com o lugar. Ele abriu o módulo de testes de força de combate. Muito rapidamente, a simulação de batalha começou. O teste foi o mesmo de antes, começando pela categoria Elite. Entretanto, desta vez, todos os oponentes de Lu Yuan alcançaram o terceiro nível. Afinal, o próprio Lu Yuan era de nível 3. Para Lu Yuan, que já havia sido gravado com genes de nível Rei, as batalhas anteriores foram naturalmente fáceis de vencer. Nem mesmo um suzerano de nível 3 teve feito sobre Lu Yuan. Logo, Lu Yuan avançou para o 40º nível e matou completamente o kobold de nível suzeranos de terceiro nível. Ele chegou ao 41º nível. No 41º posto de controle, um homem com cabeça de cachorro, pelo branco e um cajado na mão apareceu na frente de Lu Yuan. Uma aura poderosa surgiu, e pedaços de gelo frio se espalharam de seu corpo. Nível 3 de Rei, 10% de refinamento. Guerreiro Elemental Kobold. Lu Yuan segurava uma armadura negra e uma espada pesada negra. Um fio de luz roxa fluía tanto na armadura quanto na espada pesada. Esta era uma arma geno de classe Rei que Lu Yuan obteve das ruínas da máquina El. A espada pesada Thunder Fury e a armadura pesada Thunder Fury. Todas eram armas geno de classe Rei com uma taxa de refinamento de 10%. Com o atual nível de refinamento de Lu Yuan, ele só poderia usar armamentos geno desse nível. Entretanto, esses dois armamentos geno deram um grande impulso a Lu Yuan. Com os dois armamentos geno da classe Rei, as habilidades de Lu Yuan foram dobradas. Era fácil imaginar o quão forte era a arma geno. Depois que o homem com cabeça de cachorro apareceu, ele revelou um sorriso sinistro. Humano. Morra. Uma fria intenção assassina surgiu em seus olhos, e então centenas de densos espinhos de gelo se condensaram à sua frente. Ele brandiu seu cajado e o disparou em direção a Lu Yuan. Lu Yuan ficou inexpressivo diante de centenas de espinhos de gelo. Ele desapareceu de repente. Teletransporte espacial. Esta foi a primeira vez que Lu Yuan usou a habilidade de combate de teletransporte espacial nesta batalha simulada. Ele apareceu instantaneamente atrás do homem com cabeça de cachorro branco. Seu corpo de espírito de jade branco e a força do aço negro surgiram, e sua espada pesada cortou o pescoço do homem com cabeça de cachorro branco com um fio extremamente afiado. O sorriso no rosto do homem branco com cabeça de cachorro nem desapareceu. Ele congelou. Havia até um traço de confusão em seus olhos. Obviamente, ele não esperava que Lu Yuan passasse pelos densos espinhos de gelo dessa maneira e viesse até suas costas. No geral, o cultivo deste homem com cabeça de cachorro branco estava no mesmo nível que o dele, mas ele foi morto por Lu Yuan em um instante. Foi o suficiente para mostrar o quão poderosas eram as habilidades de combate do tipo espacial. Capítulo 314 Estágio Perfeito Nível 3 Rei, fim do teste 1, no saguão do prédio do mundo virtual. A aposta entre Lu Yuan e Si Ting-shui foi ouvida por todos os presentes. Todos olhavam para a lista de classificação de poder de luta com grande interesse, curiosos sobre quem venceria. A nona princesa subiu no ranking novamente. 10º lugar. Isso deve ser o suficiente para matar um rei de nível 3, certo? Como esperado da nona princesa de Lorde Nascido. Seu quarto gene deve ser de nível Rei, certo? Em todo o acampamento de gênios, embora pudessem ser considerados gênios, havia apenas alguns que conseguiam matar um rei de baixa patente e com o mesmo nível de cultivo.
Eles eram basicamente todos alunos da sexta série que tinham atingido o nível 4 e tinham Gene King gravado. Se Shui, que tinha acabado de entrar na escola por meio ano, tinha uma classificação tão alta porque havia herdado o Gene Overlord. Gostaria de saber como está o jovem Lu Yuan. Como o teste ainda não havia começado, os resultados de alguns participantes melhoraram um pouco. A classificação de Lu Yuan caiu para o 29º lugar. Mas muito rapidamente, a classificação subiu. A classificação de Lu Yuan subiu instantaneamente para 19º. Os olhos de todos se arregalaram diante dessa visão. O Júnior Lu Yuan consegue matar um Lorde perfeito do mesmo nível. Ele não chegou ao 3º nível. Ao ouvir essas palavras, os olhos de todos se arregalaram e suas pupilas se contraíram. Será que também tem um Gene King? Neste momento, alguém disse, não é isso. Ouvi dizer que o Júnior Lu Yuan comprou um gene transcendente do tipo espacial, Flash. Deve ser um gene do tipo espacial. O quê? Isso custaria 2 milhões de créditos acadêmicos. Ele foi mesmo comprado. É verdade? Muitas pessoas exclamaram. Claro que é verdade. Já ouvi falar do meu instrutor antes. Até fui à loja do comerciante para dar uma olhada. O gene Flash está realmente fora de estoque. Só tinha um, mas eu não esperava que o Júnior Lu Yuan o comprasse. No entanto, o jovem Lu Yuan tem essa quantidade de créditos. Só durante a maré de bestas, o jovem Lu Yuan já havia obtido 1,5 milhão de créditos acadêmicos. Além disso, ele havia vendido muitas coisas. Um aluno mais velho riu amargamente e suspirou. O Júnior Lu Yuan ganhou mais créditos em um mês do que eu em 5 anos. Não há como comparar. Os outros também estavam deprimidos. Gene do tipo espacial. Embora o Flash esteja apenas no nível de líder, ouvi dizer que o gene do tipo espacial pode aumentar bastante a força de alguém. Mais importante ainda, as habilidades de combate do tipo espacial são muito poderosas. Deve ser comparável a um gene de nível rei, certo? O jovem Lu Yuan era originalmente um guerreiro com força e defesa aterrorizantes. Agora que ele tem o teleporte, ele é como um tigre que ganhou asas. Não é de se admirar que ele consiga matar um suzerano perfeito do mesmo nível. Se o Júnior Lu Yuan realmente registrasse Flicker, ele poderia derrotar jogadores de nível King do mesmo nível. Uma jovem disse enquanto olhava para a classificação de poder de combate. A classificação de Lu Yuan subiu novamente assim que ela terminou de falar. Ele saltou do 19º para o 11º lugar. Ao verem isso, os olhos de todos se arregalaram. O ambiente no salão ficou em silêncio. Um momento depois, alguém engoliu em seco e disse: ele realmente subiu de novo. Como ele pôde ser tão rápido? Mesmo que o Júnior Lu Yuan tivesse usado a habilidade de cintilação, ele não deveria ter sido capaz de matar um rei do mesmo nível tão rápido, certo? Os olhos de todos estavam cheios de choque. Será que o jovem Lu Yuan ainda tem outros trunfos poderosos? Técnica corporal? Técnica espiritual? Ou algo mais? Os olhos de todos estavam cheios de curiosidade. Entretanto, não muito tempo depois, a classificação de Lu Yuan subiu novamente para o 8º lugar. Si Shui, que estava originalmente em 10º lugar, caiu para 11º lugar. Todos ficaram boquiabertos e arregalaram os olhos. Não sabiam o que dizer. Se não fosse pelo fato de trapaça ser proibida na sala virtual, eles pensariam que Lu Yuan havia trapaceado. A performance de Lu Yuan foi muito assustadora. Um dos jovens disse incrédulo: faz apenas 2 meses que ele entrou na escola, mas o Júnior Lu Yuan já está entre os 10 melhores no ranking de poder de combate. Que tipo de monstro ele é? Isso mesmo. Quem não sabe pensaria que o jovem Lu Yuan é um rei nato. Isso é ridículo demais. Como esperado de um monstro que pode matar um rei natural do mesmo nível no nível 2, é ele. Os olhos de todos brilharam enquanto olhavam para a lista de poderes de combate. A performance de Lu Yuan realmente os assustou.
Era preciso saber que no acampamento dos gênios, havia apenas alguns gênios que conseguiam possuir a destreza de batalha de um rei do mesmo nível de cultivo antes de atingir o quarto nível. Normalmente, apenas soberanos de batalha de quarta categoria podiam inscrever genes de classe rei. Entretanto, Lu Yuan estava apenas na terceira posição agora. Não se deve olhar para a diferença de um nível. A diferença entre os genes da classe Rei e da classe Lorde era enorme. É possível imaginar o quão forte foi a performance de Lu Yuan. Enquanto conversavam, Siting Shui também avançou alguns níveis. Ele ficou em 8º lugar. A classificação de Lu Yuan foi elevada para o 9º lugar. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, a classificação de Lu Yuan subiu novamente. Ele ficou em 6º lugar. No entanto, o choque de todos ainda não havia passado. Pouco tempo depois, a classificação de Lu Yuan subiu novamente. 5º lugar. Ao ver a classificação dos dois, todos se entreolharam confusos. Principalmente os alunos do 5º e 6º ano tinham expressões amargas no rosto. Eles estavam no campo dos gênios há 5 ou 6 anos. No final, eles foram superados por 2 novos alunos que estavam no acampamento de gênios há menos de 1 ano. Com quem ele poderia argumentar? Entretanto, mesmo assim, todos no salão ainda estavam olhando para a lista de poderes de luta, esperando pela próxima mudança. Capítulo 315 Estágio Perfeito Nível 3 Rei, fim do teste 2. Pouco tempo depois, a classificação de Lu Yuan subiu novamente. Ele chegou em 4º lugar. Entretanto, a classificação de Siting Shui não mudou. Os olhos de todos brilharam quando olharam para a classificação. Será que o Júnior Lu Yuan conseguirá continuar avançando? Se isso continuar, a 9ª princesa vai perder. Se a 9ª princesa perder, ela terá que cozinhar para o Júnior Lu Yuan. O Júnior Lu Yuan definitivamente vai acabar com isso agora. 9ª princesa, você consegue. Alguns alunos estavam torcendo por Siting Shui, enquanto as alunas estavam torcendo por Lu Yuan. Pouco tempo depois, a classificação de Lu Yuan subiu novamente para o 3º lugar, ultrapassando Liu Qingmei, que estava em 3º lugar. Nesse ponto, a respiração de todos parou enquanto olhavam para a classificação deslumbrante de Lu Yuan. Não me diga que o Júnior Lu Yuan quer correr para o 1º lugar no 2º mês. Impossível. O Sr. Su Shu era um supremo de batalha no estágio perfeito, e Xixiu era um supremo de batalha no auge. Ambos tinham genes de rei e todos os tipos de técnicas corporais e armamentos genéticos. Seu poder de combate era muito maior do que o de pessoas comuns. O Sr. Xixiu chegou até o 50º nível, enquanto o Sr. Su Shu chegou ao 51º nível. Não importa o quão forte o Júnior Lu Yuan seja, é impossível para ele chegar ao 50º nível, certo? Na sala virtual, Lu Yuan estava lutando contra um rei kobold de nível 3 com uma taxa de refinamento de 90%. Este rei kobold vestia uma armadura negra e segurava uma massa negra. Ele tinha uma aura poderosa e sua força podia ser comparada à de Lu Yuan. Embora Lu Yuan possuísse 3 genes de rei em seu corpo, ele ainda não os havia aperfeiçoado. Com a adição de 2 armamentos de gene de classe rei e o uso da força do aço negro, ele mal conseguia se igualar à força do rei kobold, que tinha um grau de refinamento de 90%. O poder desse homem com cabeça de cachorro do tipo assalto era realmente aterrorizante. Não era apenas força, mas velocidade também. Infelizmente, não importava o quão rápido ele fosse, ele não podia fazer nada contra Lu Yuan, que havia dominado o teletransporte espacial. O homem com cabeça de cachorro rugiu e desapareceu do local, sem deixar sequer uma imagem residual. No momento seguinte, ele apareceu na frente de Lu Yuan e desferiu um golpe com sua enorme massa, com um vento aterrorizante. Entretanto, antes que a massa pudesse tocar Lu Yuan, ele já havia desaparecido e aparecido atrás do homem com cabeça de cachorro. A força do aço negro e o corpo do espírito de jade branco explodiram com força total. Havia até raios de poder elétrico circulando em sua espada pesada Fúria do Trovão. Esta era uma habilidade especial associada à espada pesada.
Ela podia adicionar o poder do relâmpago ao ataque, tornando-o extraordinário. A espada pesada trouxe consigo um raio roxo enquanto cortava o pescoço do homem com cabeça de cachorro. Entretanto, antes que ele pudesse chegar perto do pescoço do homem com cabeça de cachorro, o homem com cabeça de cachorro já havia se virado e balançado sua massa, colidindo com sua espada pesada. Estrondo. Ouviu-se um som de metal se chocando, e os dois foram forçados a recuar devido ao choque. À medida que ele recuava, o espaço ao redor de Lu Yuan oscilava. Seu corpo desapareceu do local novamente e apareceu atrás do homem com cabeça de cachorro. Seus olhos eram afiados, e sua espada pesada golpeou novamente. O rei Kobold berrou de raiva. Seu corpo estava um pouco desequilibrado pelo recuo, mas ele ainda conseguiu se virar e voltar para a casa para atacar Lu Yuan com sua massa. Entretanto, o corpo de Lu Yuan desapareceu novamente e apareceu atrás do homem com cabeça de cachorro. Vuvuvuvuvu. A espada pesada cruzou o ar com um raio roxo e atingiu o pescoço do homem com cabeça de cachorro. Sangue fresco jorrou. O corpo do rei Kobold era extremamente poderoso, e aquele único golpe só conseguiu deixar um ferimento horrível em seu corpo. Aliás, nem foi considerado um ferimento fatal. Entretanto, o efeito entorpecente do poder do relâmpago fez com que os movimentos do rei Kobold diminuíssem por um instante. Este instante foi suficiente para matar o rei Kobold. Após alguns golpes consecutivos, o rei Kobold caiu no chão, não querendo aceitar o resultado. Lu Yuan olhou para o cadáver que desaparecia lentamente e soltou um suspiro. Habilidades de combate do tipo espacial eram simplesmente poderosas demais. Mesmo que ele nem fosse um rei de nível 3 ainda, ele ainda conseguia matar um rei Kobold de nível 3 com sua habilidade de teletransporte espacial, que havia atingido 90% de taxa de conclusão. Esse estilo de batalha era completamente diferente do estilo de batalha frontal anterior de Lu Yuan. Com o teletransporte, Lu Yuan poderia até fingir ser um guerreiro assassino. Continue o teste. Lu Yuan disse e começou o teste novamente. Seu próximo oponente era um rei de nível 3 com refinamento de 100%. O som mecânico de uma notificação soou e o teste começou. No entanto, Lu Yuan não viu seu oponente. À sua frente, havia uma terra branca e sem limites. Nesse momento, os pelos das costas de Lu Yuan se arrepiaram de repente. Ele sentiu um perigo mortal. Sem pensar duas vezes, o espaço ao redor dele flutuou e Lu Yuan desapareceu. Assim que Lu Yuan desapareceu, um homem baixo e magro, com cabeça de cachorro e uma capa preta, apareceu em sua posição original. Raios de luz negra da espada riscavam o local onde Lu Yuan estava. O homem com cabeça de cachorro desapareceu no local depois que seu ataque errou. As pupilas de Lu Yuan diminuíram. Este era um guerreiro kobold do tipo assassino. Essa invisibilidade não era muito poderosa. Lu Yuan sentiu que sua percepção atual já era muito forte, mas ainda não conseguia sentir sua existência. Este era um rei de nível 3 que havia alcançado um refinamento de 100%. Todo o corpo de Lu Yuan cintilou com a luz do espírito de Jade Branco. O corpo do espírito de Jade Branco começou a operar e, ao mesmo tempo, sua percepção espiritual e